Gente, eu estou adorando esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa questão do debate entre Michele e Flávio. E a turma estava falando assim: João, para de falar do Flávio, isso aí é carta batida, não vai para frente, toca no outro assunto para não desgastar o Flávio. E aí eu volto àquela questão que eu falei na época do Pablo Marçal. A gente viveu muito isso na época do Pablo Marçal, né? Não, para de falar isso, João. E a gente ficou martelando ali na questão do Pablo Marçal. Então não é que a gente seja anti-Flávio. Pelo contrário, a gente aqui tem o maior respeito pela figura do senador Flávio Bolsonaro. E eu estou adorando quando a gente tem um debate acontecendo nos comentários. Que sabe quando a gente faz aqueles vídeos que os comentários ficam tudo a favor daquilo que eu falo? Fica ruim, né? Fica ruim. Então, eu estou dando a maior força para essa turma aí que está se posicionando em defesa do Flávio. E vou pedir carecidamente, continuem fazendo isso, porque eu posso estar errado. Então, o Flávio precisa desse apoio intransigente, desse apoio incondicional, né, para que ele continue se mantendo candidato, porque vai que eu esteja errado, não é? Então, contem comigo, contem com o meu apoio. Quando vocês ficam aí defendendo o Flávio, não pense que eu estou achando ruim, eu estou achando bom, tá certo? Mas eu não posso também negar de olhar o lado da Michelle, porque a Michelle levantou uma questão e nós, como comissão cidadã de inquérito, a gente vai começar a fazer investigação. E aí, esses indícios que está sendo apontado, né, que Michele coloca, é motivo de nossa preocupação também, entendeu? Então, eu coloquei na minha página no Facebook essa ilustração aí de IA, que é mais ou menos isso. O Flávio, né, com a Michele no Titanic. E aí, uma previsão de naufrágio? Michele antevê o destino da candidatura de Flávio do PL. É como se ela olhasse assim, gente, esse navio vai afundar. É como se fosse isso. Tá entendendo? É a mesma coisa, por exemplo, sobre o 8 de janeiro. Muitas convocações na rede social estavam defendendo o quê? Defendendo o Bolsonaro. Ah, não, fizeram sacanagem nas eleições com o Bolsonaro. Começou a chamar o pessoal para ir para Brasília, para defender o Bolsonaro. Muita gente foi, achando que estava, né, indo numa boa. Ah, vamos lá protestar, defender o nosso país, defender nossa pátria, nadando sob a rampa, aquele discurso todo, né? E aí caiu naquela armadilha, entendeu? Então, até que a gente não tenha certeza, vai que essa turma que está aí postando a favor do Flávio, a gente até discutiu isso com alguns membros da comissão, né? A gente começou a chamar essa turma aí a turma do Ciro Gomes. Por que que a gente chamou a turma do Ciro Gomes? Porque, olha, a briga da Michelle com o Flávio é porque a Michelle quer apoiar o Girão no primeiro turno. No eventual segundo turno, se der, né, o PT e Ciro Gomes, aí apoia o Ciro Gomes. Mas a turma, o Flávio fechou com o Ciro Gomes no primeiro turno, não quer saber do Girão, não. Não, nosso candidato lá no Ceará é o Ciro Gomes. Aí a Michelle bateu o pé, falou: não, não é não. Então a gente chama que os apoiadores do Flávio hoje, né, é a turma do Ciro Gomes, tá bom? Desculpe se a gente, né, porque a gente entende assim, a gente trabalha com essa lógica aqui. Mas não leve isso para o lado negativo, entendeu? Ciro Gomes, de repente, é um bom nome, né? Se vocês estão apoiando tanto a decisão do Flávio, pode ser que o Ciro Gomes, eu acho até que seria interessante quem apoia o Flávio defender o Ciro Gomes como vice, em vez de ficar procurando uma mulher, né? Vocês acham que o Ciro Gomes é mais candidato? É melhor do que o Girão? É o nome que deve ser, né? Ele prefere fechar com o Girão, quer dizer, ele prefere fechar com o Ciro Gomes do que atender um pedido da esposa do pai dele, do Jair. Então a gente considera
que a turma que defende, né, o Flávio aqui na rede social, a gente brincando, assim, de forma, né? Eu sei que muita gente não é isso, mas condicionalmente, né, numa linguagem politizada, ó, vocês estão defendendo o Ciro Gomes, tá? Então, nós temos essa imagem aí que dá essa ideia de que, olha, a Michelle está avisando, olha, esse navio vai afundar, que é a candidatura do Flávio. Então, quem quiser que fique aí, quem quiser que pule fora. Mas muita gente que está aí dentro do navio vai pensar assim: vou pular onde? Vou pular no oceano, cheio de tubarões, sem um bote salva-vida, né? Então, as pessoas estão se agarrando no Flávio, se agarrando no Titanic, na expectativa que não afunde, né? Vai que não afunde, né? Ah, pode afundar, tá certo? Então, quem quiser pular antes, tiver condição de arranjar né, uma balsa, né, uma boia, uma lancha, ó, pode pular fora. Muita gente está achando que tem que sair fora, outros não. Não, vamos defender, vamos segurar esse navio, não vai afundar, não tem nada né, de gelo na frente, e vai seguindo o barco. Tudo bem. Mas nós da CCI, a gente tem que continuar avançando, porque a Michelle abriu esse precedente e isso é importante. A CCI não pode ignorar, né, uma solicitação, um alerta da esposa do Jair Bolsonaro, a que dorme com o Bolsonaro, a que está lá todo dia com o Bolsonaro, a que cuida do Bolsonaro. Então, de certa forma, a CCI tem que seguir esse padrão, tá certo? Agora vamos trazer aqui um debate interessante sobre o Eduardo Bolsonaro. Você tem 2 filhos, 3 filhos, né? 4 filhos, na verdade 5 filhos. Tem a menina, né? Tem o, o Flávio, tem depois o Carlos, tem depois o Eduardo e tem o Renan, né? Esses 4 aí. Bem, dos 4 nomes, nós andamos pesquisando aqui no histórico, aí a gente foi fazer uma análise. Qual dos 4 nomes, qual dos 4 filhos seria o que seria mais indicado para ser o candidato a presidente que ia substituir o legado do Jair Bolsonaro? Aí a turma conversou comigo e falou assim: ah, João, eu acho que o Jair Bolsonaro, o que mais se parece com o Jair Bolsonaro é o Eduardo Bolsonaro, não é o Flávio. O Flávio parece que puxou o lado da mãe, não puxou o lado do pai, embora ele pareça muito com o pai, né? Aí a gente conversando, ele falou assim, ó, o Eduardo fez direito, né? Direito. O Flávio, não, o Flávio fez direito. O Eduardo trabalhou na Polícia Federal. Então, o Eduardo é de mais pegada. O Flávio é mais, né, da coisa da diplomacia jurídica, aquela coisa toda. O outro ponto relevante que eu vou chamar a atenção que a turma chegou à conclusão seguinte: olha, o Eduardo, o Flávio, é o elo mais fraco da família Bolsonaro. Mas por que é o elo mais fraco? A gente conversando sobre isso, né? E a gente entendeu que, por exemplo, quando o presidente estava no poder, tinha uma investigação da Polícia Federal fazendo um cerco em cima do Flávio Bolsonaro, aquelas questões da rachadinha, né? A gente está cansado de ouvir essa turma da esquerda entrar aqui e falar da rachadinha, rachadinha, rachadinha. É um karma, tá certo? Isso aí virou um karma para a turma do Bolsonaro, os bolsonaristas. A rachadinha, a rachadinha. Tá. Então, na época que ele estava cuidando da rachadinha, vamos soltar o vídeo do Eduardo Bolsonaro num debate que ele teve com a Sâmia e vai entrar nesse assunto. Presta atenção que vocês vão ver como é que esse negócio começou a pegar. Vocês vão ver que o Eduardo Bolsonaro é a cara do Bolsonaro. Ele tem a pegada do Bolsonaro. Ele é, entendeu? Ele é leão. Ele vai com as garras, com os dentes.
Ele é igual o Jair. O Flávio não tem esse pique, não. Mas vamos ver. Vocês não têm compromisso com a verdade. Não têm compromisso com o enfrentamento ao crime. Vocês têm compromisso com a defesa dos seus amigos bandidos criminosos. Sejam eles das facções, sejam eles as milícias, sejam eles os corruptos, sejam eles os que fazem tráfico de armas, ou sejam eles aqueles que deitam nas emendas secretas. Para eles é tudo um tema de narrativa. Por exemplo, quem aqui não se lembra de Marielle Franco? Bater em Marielle, cadê Marielle, quem matou Marielle, etc. e tal. Quando a investigação chegou, né, no deputado Brazão, que declarou apoio a Dilma Rousseff na última campanha de 2014, eles ficaram quietos. Estão se lixando para quem matou Marielle. A mesma coisa com rachadinha. Encheram a paciência do Flávio negócio de rachadinha. E vocês falaram de rachadinha. E quando tiveram a oportunidade de condenar o Janones pela rachadinha que ele cometeu em áudio, extorquindo seus assessores para pegar parte do salário, o Boulos do seu partido matou no peito e absolveu o rachador Janones. Bem, depois a gente termina esse vídeo aqui, para quem não viu. Então, essa pegada do Flávio aí do Eduardo é muito muito boa, né? Que ele pega a Sâmia no jeito. Tem mais coisa dele aí, depois eu vou continuar. Mas presta atenção, ele falando, vocês pegaram rachadinha em cima do Flávio. Isso foi um desgaste para o Bolsonaro no governo dele. Isso minou um pouco da autoridade dele. Por quê? Porque quando a Polícia Federal começou a ir para cima do Flávio, por causa das rachadinhas, o que o Jair fez? Que não ia deixar, né, que perseguisse o filho dele para atingir o pai. Né? Aí quis mudar a diretoria da Polícia Federal, queria mexer lá na Polícia Federal, que não ia deixar, e aí criou uma crise com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu, e aí entrou um outro, quer dizer, isso tudo começou para quê? Para proteger o Flávio desse desvio ético, né? Que rachadinha é um desvio ético. Tudo bem. Muitos senadores fazem, tá, mas foram para cima do Flávio. Então, dos 4 candidatos, dos 4 filhos do Bolsonaro, a gente entende que o Flávio é o mais frágil, né? E que tem essa fragilidade aí, ó, do desvio ético, já naquela fase, tá certo? Agora vamos entender uma coisa. Você tem o Flávio e você tem o Eduardo. Vamos terminar o vídeo da pegada do Eduardo, que eu sou fã do Eduardo. Esse aí é a cara do Jair. Esse é a pegada do Jair. Escuta. Então vocês não têm moral para falar com a sociedade brasileira. Eu venho aqui, boto a cara a tapa. O filho de Bolsonaro bota a cara a tapa no podcast. Cadê o filho do Lula? Está se escondendo na Espanha para fugir do escândalo de mais de 6 bilhões que vocês, de volta à cena do crime, roubaram dos aposentados. Isso não ocorreu durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro estava tudo dando lucro. Lembra dos Correios? Vocês não estão nem aí para o pobre. Vocês não estão aí para o passa da PM. Vocês botariam todos os sargentos, cabos e soldados do BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na cadeia por essa operação heróica que neutralizou 120 bandidos e lavou a alma do povo brasileiro que não aguenta mais ver tanta injustiça. Mas eu não posso me surpreender, porque o PSOL foi criado com base em corrupção. Eu tenho que lembrar para vocês, joguem aí no Google, joguem no ChatGPT. Deputada estadual do PSOL, Janira Rocha, uma das grandes fundadoras do PSOL. Tem um áudio dela, que a polícia interceptou, onde ela basicamente diz o seguinte: eu roubei sim, mas eu roubei para o partido. Dinheiro para a campanha do Jean Willis, do Chico Alencar, para depois fazer votação boa para puxar o Glauber. E não faça essa cara não, Glauber. Eu fiquei aqui durante 3 blocos ouvindo vocês fazendo gracinha de meu irmão Flávio, do meu pai Jair, tá preso, não sei o que, tá na polícia, vai apodrecer lá e tal. Aí eu falo da sua mãe, parece que você não gosta da brincadeira. Eu só tô mostrando a hipocrisia de vocês. E eu ainda dei uma colher de chá, porque eu disse a história completa da sua mãe. Eu não parei na condenação dela da primeira instância. Ela foi absolvida no TJ. E aproveitei isso para te dar uma oportunidade para você ser digno enquanto homem e dizer que, olha, o direito que a minha mãe teve de duplo grau de jurisdição, eu defendo até para os meus inimigos, como Jair Bolsonaro, meu opositor político. Mas não. Vocês tampam os olhos, pela primeira vez, um ex-presidente sendo julgado na Suprema Corte Federal. Lula foi julgado onde? Justiça de primeira instância, Sérgio Moro. Inclusive, no caso do triplex, o Moro condenou Lula a 8 anos de cadeia. E quando o Lula recorreu para o TRF piorou para 12 anos de cadeia. Que perseguição é essa que o Sérgio Moro implementou, então, onde um tribunal com 5 desembargadores piora a pena dada pelo Moro? Esse tem pegada. Entende o que eu estou falando?
Você tem os 4 filhos do Bolsonaro. Você tem o Flávio, que não tem essa pegada. O Flávio é diplomático, aquela coisa toda, entendeu? Tem o lance da rachadinha que deu um desgaste danado para a autoridade do Jair. Quer dizer, minou um pouco a autoridade do governo do Jair, criou uma crise dentro do governo dele. E protegendo o Flávio. Você está entendendo? Aí você fala assim, mas você está defendendo o Eduardo? Por que você não defende o Flávio em vez de defender o Eduardo? O Eduardo não é candidato, o Flávio é. Por que o Eduardo não é candidato? Aí eu estou aqui, ó. O Eduardo teve que fugir para os Estados Unidos porque ele ia ser preso. Porque ele é sangue de Jair Bolsonaro. Ó, o senador e pré-candidato a presidente. Não, eu estou aqui, ó. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por unanimidade a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto pelo crime de coação no curso do processo. Você sabe o que ele estava fazendo? Ele estava lá nos Estados Unidos pedindo ajuda internacional por causa dos presos do 8 de janeiro, que o governo continua mantendo esse julgamento, essa farsa. Por causa da prisão do pai dele, que continua mantida pelo esse governo, que ele considera uma farsa, e que você também, que assiste o nosso canal, considera uma farsa. Então, esses presos políticos todos, tem a dosimetria, vai aprovar e anistia, não aprovou nada. Na época, o Trump colocou uma sanção no Brasil, né, colocou o Moraes na Magnífica, né, tirou visto de um monte de gente, e falou isso, falou assim, olha, e vou colocar sanções de 50% nas tarifas, né, de alguns produtos, porque vocês mantêm aí, né, um regime, né, um julgamento absurdo, uma censura na rede social, uma perseguição aos adversários políticos. Então, o Eduardo não está brigando contra a soberania, não. Está brigando por nós brasileiros, lá nos Estados Unidos. Como ele é uma pessoa de pegada, e sabe que ele é igual Jair Bolsonaro, e que se ele sair candidato a presidente, ele arrasta a multidão, porque ele tem luz própria. Não, o Eduardo é um perigo. Então, prendemos o pai. Vamos dar um jeito de prender o filho. Porque esse é perigoso. Esse tem pegada. Esse é igual o pai. Entendeu? Então, o que eu entendo é o seguinte: o regime é assim. Ele persegue quem é uma ameaça. O Flávio não é uma ameaça. Outra coisa que está pegando por Flávio, por exemplo, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro enviou uma manifestação oficial ao governo Donald Trump solicitando um adiamento por 180 dias das novas tarifas de 20% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, sugerindo que a aplicação ocorra apenas depois das eleições presidenciais. Quem tinha que fazer isso não era o Eduardo Bolsonaro. Quem tinha que fazer isso era o governo brasileiro. Porque as sanções que os Estados Unidos estão querendo impor sobre o Brasil é porque ele não respeita os direitos, ele não está respeitando os direitos humanos aqui no Brasil. É o entendimento que o governo americano tem. Continua mantendo Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro preso. Jair Bolsonaro não pode nem dar opinião, não pode nem se manifestar. É como se ele estivesse morto. E qual é o crime do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro? Julgado em última instância, como diz o filho. Entendeu? Então, se o governo americano quer pressionar o governo brasileiro em uma tarifa de 25%, né, em produtos brasileiros, vai pressionar, vai enfraquecer o governo, não vai dar, vai ajudar o governo a criar aquele discurso de soberania. Balela! Balela! As sanções não é sobre a questão econômica,
é a questão política que o governo americano quer que o Brasil se enquadre. Olha, vocês têm que ser uma democracia. Vocês não estão respeitando princípios básicos de uma democracia. A legislação aí, condenando os Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, não obedece ao devido processo legal. É tudo uma prisão política. Então vocês não estão dentro do que a gente entende, né, como escudo, né, das Américas. Vocês são ameaça aos escudos das Américas. Aí o Flávio, em vez de falar, não, põe Magnitsky aqui no pessoal, mas não vou fazer a defesa que era do governo, porque isso é bom para o governo. Ah, vai taxar os brasileiros? Aí o mercado vai para cima de quem? Vai taxar as empresas? O mercado vai para cima de quem? Vai para cima do governo. Ó, libera os preços políticos aí, porque senão a gente vai sentir no bolso. Então a pressão americana é para fazer justiça aos brasileiros que estão sendo injustiçados. É a visão que a Comissão Cidadã de Inquérito entende que é a pressão que vem do governo americano para fazer com que o Brasil respeite os direitos humanos. Então, o Eduardo não tem que fazer esse lobby a favor do governo. Ele está sendo muito criticado por causa disso. Entendeu? Ó, Flávio afirma que o governo petista tenta intencionalmente inflamar as tensões com Washington para capitalizar os votos de retaliações internas. O texto propõe uma janela de suspensão temporária para que o governo brasileiro e a oposição negociem acordos comerciais bilaterais diretamente com a Casa Branca. Ou seja, deixa para fazer isso depois das eleições. Deixa o Lula navegar em céu de brigadeiro. E aí a Michelle chama atenção para isso, esse negócio. Ó, o cara está defendendo o Ciro. O cara está fazendo o jogo que o governo brasileiro quer que faça. Não, não deixa tarifar os brasileiros, os produtos brasileiros, não. Eu lembro que na época o Lula falou assim: eu vou recrutar o Geraldo Alckmin para negociar com o governo americano. Aí o Geraldo Alckmin não achou porta nenhuma, né? Ninguém conseguiu negociar. Agora o Flávio Bolsonaro vai fazer o jogo do governo, que o governo vai lá e se defenda. Entendeu? Por que o Flávio tem que ir lá defender o governo com relação a tarifas? Fica na sua. Isso não é problema seu. Entendeu? É problema dos Estados Unidos com o governo brasileiro. Você é oposição. Você tinha que estar preocupado assim, olha, o que for bom para tirar meu pai da cadeia e para tirar os presos políticos desse regime que foram condenados injustamente, né? Eu não vou mexer um pauzinho, né, com quem está querendo defender esse povo, não. Essa é a leitura que a gente tem. Tá certo? Bom, mas está aqui nossa oposição, nossa opinião. Tá certo? Você tem a sua liberdade para comentar. A gente está até monitorando aí a turma que está aí defendendo o Flávio, né? A gente chama de a turma do Ciro. Tem uma aí, uma tal de... Como é que ela chama? Aqui no YouTube, né? Na última postagem, Regina A. Mendola 8220, né? @ Regina A. Mendola. Ela pôs 13 comentários em tempos diferentes, sempre defendendo o Flávio. Então, a gente quer continuar que vocês defendam o Flávio, que nós podemos estar errados, tá certo? Nós estamos numa parte de investigação e os indícios que apontam que a Michelle Bolsonaro, a Michelle, coloca, né, na pauta, é motivo para a gente continuar investigando. Tá bom? Então, continue defendendo o Flávio aí. Aí você fala assim, dito isso, Flávio 22, tá certo? Porque vai que eu estou errado, não é não? Então tá bom. Fiquem com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Assim como você tem a liberdade
de continuar acreditando no Flávio como eu acreditei e agora eu estou com um pé atrás em função da Michele, posso voltar a acreditar caso, né, os comentários que estão sendo colocados venham com argumentos capazes de nos convencer o contrário. Tá certo? Por isso que a CCI é tão interessante. A gente está aberto para todas as posições. Fique com Deus, deixando aí a nossa chave Pix. Não abandone esse projeto, que ele depende de você, não depende do Banco Master. A gente não consegue chegar lá, falar com o Vorcaro, mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp. Aqui, ó, toma aqui a minuta do nosso contrato, né? Assina aí e a gente pode fazer uma assinatura eletrônica e você começa a mandar dinheiro na nossa conta, como fez a esposa do Alexandre de Moraes, né? Com o Daniel Vorcaro, tratando direto de igual para igual. Nós não temos isso. A gente fala aqui, ó, é eu e você e eu, aquele que concorda, vai lá no seu cofrinho, tira umas moedinhas, fala assim, vou mandar para o João Paulo, porque esse aí, ó, é autêntico. Assim como eu acho que o Eduardo Bolsonaro é autêntico. Por isso que ele está lá. Entendeu? Se ele estivesse aqui, ele estava preso. Entendeu? Então tá bom. Fique com Deus.